Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Rodrigo. Nós vamos falar sobre mais um assunto que é características geométricas de figuras planas ou características geométricas das seções transversais. E é um assunto muito importante da resistência dos materiais. É um assunto que facilita muito o nosso trabalho, né, o nosso entendimento e resolução de exercícios quando nós formos trabalhar com todos os tipos de esforços, né, quando a gente for trabalhar com flexão, com flambagem, torção, todos os tipos de esforços demandam um profundo conhecimento das características geométricas da seção transversal, né? Então, trouxe para vocês aqui esse exercício que trata, pessoal, desta seção transversal aqui, tá? Essa seção transversal é uma seção transversal assimétrica, tá? E aí pede o seguinte: a área, que é uma característica já bem conhecida, determinação do centro de gravidade em relação ao eixo x e em relação ao eixo y, né? Onde passa o eixo x do centro de gravidade, onde passa o eixo y do centro de gravidade, né? Momento de inércia em relação a x e momento de inércia em relação a y, módulo resistente superior e inferior, módulo resistente esquerdo e direito e raio de giração em relação aos dois eixos, tá? Então vamos lá. Lembrando que para que vocês possam resolver esse tipo de exercício, é interessante, é indicado que vocês já tenham tido, né, já tenham pesquisado ou já tenham participado da aula sobre esse tema, que é características geométricas de figuras planas. Tá bom? Então vamos lá. Olha, a primeira característica que foi pedida é a área. A área é bem simples, né? Nós temos um objeto aqui que eu subdividi em três áreas distintas. Olha, área 1, área 2 e área 3, tá? E aí a gente, para determinar a área desse objeto, dessa figura plana, a gente faz o somatório de todas as áreas, né? A área 1 mais a área 2 mais a área 3. A área total, então, é o que, pessoal? Área 1, 1 vezes 4. Área 2, olha, 1 mais 10, 11 mais 2, 13. 13 vezes 1. E a área 3, 2 vezes 4. Isso aqui vai totalizar 25 centímetros quadrados. Essa seção transversal, as cotas estão em centímetros, tá bom? Bem tranquilo, área. Segundo, pessoal, centro de gravidade. Para que a gente possa determinar o centro de gravidade, né, tanto em x quanto em y, nós devemos seguir essa equação aqui, ó. Antes disso, falar para vocês que a gente é necessário colocar, tá, dois planos de referência, um plano de referência x e um plano de referência y. Eu sempre coloco os planos de referência da maneira que eu coloquei aqui, olha. Eu pego o início do objeto, né, e aí eu vou traçar x, olha, x, e vou traçar y. Coloquei dessa forma. Então, esses eixos, eles são a minha referência, de 0 a 0. A partir desse ponto é que eu vou contar as distâncias. Tá bom? Então, olha, para que a gente possa determinar o centro de gravidade em relação a x, nós vamos trabalhar com o conceito de momento estático. Tá? Então, olha, centro, onde passa o eixo x, centro de gravidade. O que eu tenho que fazer? Olha, momento estático da figura 1 em relação a y, momento estático da figura 2 em relação a y, momento estático da figura 3 em relação a y. Notem que se eu estou encontrando onde passa o eixo x, centro de gravidade, eu tenho que utilizar o momento estático em relação a y dividido pela área total. Então vamos lá, olha. Momento estático 1 em relação a y é o quê? X barra daquela figura, né? Tá vendo? X barra 1 quer dizer o quê? É o x barra, o centro de gravidade da figura 1, vezes a área 1. Então, olha, aonde passa, a pergunta é a seguinte, olha, vamos fazer o primeiro, que é a figura 1. A figura 1 está aqui, ó. Aonde passa, pessoal, o centro de gravidade da figura 1? Olha, se a figura 1 tem
em x, né? Eu tô fazendo, se é o x barra, é em relação ao eixo x, olha. Se eu tenho 1, né? Se eu tenho 1 de largura aqui dessa figura, o eixo, o x barra, né? Dessa figura passa aonde? Na metade. É um retângulo, então ele passa na metade. Então o x barra dessa figura vai ser o quê? O x barra dela passa aqui, pessoal. Ó, o x barra dela passa aqui, ó, no meio. Tá? Opa, tá torto, mas passa aqui no meio. Então nós temos, olha, 0,5 que multiplica a área, 1 vezes 4. Isso totaliza 2 centímetros cúbicos, porque eu tenho, olha, um valor aqui em centímetros, aqui centímetros quadrados vai dar centímetro cúbico. Vamos para a área 2, pessoal. Aonde que está a metade da figura 2? Vamos dizer assim, a metade da figura 2 passa aonde? Olha, se a figura 2 tem distância, olha, 1 mais 10 mais 2, 13, então 13 dividido por 2 vai passar, sei lá, mais ou menos aqui, a uma distância de 6,5 do eixo y, tá? É uma distância em x, olha, uma distância em x e é de 6,5, tá? Então nós temos aqui que o x barra 2 ou x2 barra é o que, pessoal? 6,5 que multiplica a área 13 vezes 1. Notem que eu estou analisando as distâncias x barra, tá bom? Isso vai totalizar 84,5. O momento estático 3, ele é a mesma coisa, olha. Aonde que está, pessoal? Aonde que está a metade? Opa! Onde está a metade aqui dessa figura? É aqui, não é? Então vamos pensar, pessoal. A metade dessa figura, essa dimensão aqui tem 2. Então quer dizer que eu tenho o quê? Qual que é a distância do eixo y inicial? Eu tenho, olha, ó, 1 mais 10, ó, 1 mais 10 mais 1 mais 10 mais um pedacinho de 1. Então, ao invés de 13, né, nós vamos ter o que nesse caso? 12. Olha lá, 12, que é a distância do x barra 3, tá? Que é essa distância aqui, pessoal, ó. É essa distância aqui, ok? Do início do eixo até onde passa o centro de gravidade da figura 3, vezes a área dessa figura. Isso vai totalizar 96. Para que eu possa descobrir o x centro de gravidade, gente, eu tenho que jogar nessa equação. Opa, desenhei no lugar errado aqui, mas tudo bem. Que é o somatório do M1 mais M2 mais M3Y dividido pela área total. Ficou o quê? 2 mais 84,5 mais 96 dividido por 25, que é igual a 7,3 centímetros. Tá? Quer dizer o quê? Que a partir desse ponto inicial aqui, eu tenho que o eixo passa aqui, ó, em 7,3, ó. Essa distância, então, vai ter 7,3. Tá? Então, eu determinei o x centro de gravidade. Vamos passar agora, pessoal, para o y centro de gravidade. É de maneira análoga, tá? Só vai mudar a contabilização dos eixos. Então, olha, agora vai ser um pouquinho diferente, pessoal. Ó, agora eu tenho que o momento estático 1x é o quê? y1 barra vezes área 1. y1 barra vezes área 1. O que acontece? Nós temos o seguinte, pessoal. Qual é a altura do centro de gravidade? A pergunta agora mudou. Olha, qual é a altura do centro de gravidade da figura 1? Vocês concordam que passa aqui, gente? Ó. Qual que é a altura? A altura do centro de gravidade da figura 1, gente, olha, eu tenho 1, tá? Ó, esse pedacinho aqui vale 1, esse pedaço aqui vale 4. Então, eu tenho, ó, 1 mais a metade de 4, 2. Então, a altura do centro de gravidade da figura 1 é o quê? 3 vezes a área 1. 1 vezes 4. Tá bom? O mesmo vale... E aí eu vou encontrar 12 centímetros cúbicos. Depois, da figura 2, pessoal, olha, a figura 2, o centro de gravidade passa aqui na metade. Então, olha, do início do eixo X
até a metade de 1 é o quê? 0,5, a altura do centro de gravidade da figura 2. Então, 0,5 vezes a área, 13 vezes 1, vai ter aqui 6,5. E o 3, a altura do centro de gravidade da figura 3 é igual, tá? A altura do centro de gravidade da figura 1, que foi quanto? 3 vezes a área, que é 2 vezes 4. Então, nós totalizamos aqui 24. Para determinar a posição, ou melhor, a altura do centro de gravidade dessa figura toda, o que a gente faz? Olha, momento estático 1 em y, mais momento estático 2 em y, mais momento estático 3 em y, dividido pela área total. Isso aqui vai dar 12 mais 6,5 mais 24, dividido por 25. E aí a gente encontra 1,7. Significa o quê? Significa que o centro de gravidade dessa figura passa mais ou menos aqui, olha, na altura de 1,7. Ok? Isso aqui é muito importante mesmo. Porque a partir desses dois eixos de centro de gravidade, x e y, vai ser possível determinar o momento de inércia, tanto em x quanto em y. Então vamos lá, pessoal. Olha, o momento de inércia em relação ao eixo x. Tá? Então, em relação ao eixo x. Vou mostrar para vocês o seguinte, que para determinar o momento de inércia dessa figura aqui em relação ao eixo x, eu tenho que fazer o somatório do momento de inércia de cada figura. Ó, da figura 1 mais da figura 2 mais da figura 3. Como nós estamos tratando de 3 retângulos, o momento né, de inércia de um retângulo é o quê? Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Isso aqui da figura 1, tá? Aí vocês vão falar, professor, mas e essa parcela aqui, AD, A1, D1 ao quadrado? O que acontece, pessoal? Existe, tá? Essa parcela AD quadrado, ela é inserida na equação do momento de inércia quando o eixo total da figura não coincide com o eixo da figura que a gente está estudando. Por exemplo, o eixo da figura, vamos lá, ó. Então, ó, é o seguinte, aqui, esse eixo que eu coloquei, eu estou mostrando aqui, olha, é o eixo y centro de gravidade da figura toda. Aí eu vou perguntar para vocês, esse eixo passa exatamente em cima do eixo do centro de gravidade da figura 1? Olha onde passa o centro de gravidade da figura 1, que é a mesma coisa da figura 3. Vocês estão vendo que eles não coincidem? Se eles fossem coincidentes, eu não precisaria dessa parcelinha d quadrado aqui. Mas como esses eixos não coincidem, de novo, o eixo de centro de gravidade total da figura, tá? Que é esse daqui, olha, que é esse daqui, não passa na mesma altura ou no mesmo local que o centro de gravidade, o eixo centro de gravidade da figura que a gente está estudando. Eu não estou estudando o eixo do centro de gravidade, desculpa. Eu não estou estudando a figura 1, tá? Eu não quero determinar o momento de inércia da figura 1. E aí eu estou vendo que o eixo centro de gravidade y, né, onde passa o y centro de gravidade da figura total, não coincide com a da figura 1. Então, quando isso acontece, eu tenho que somar ao base vezes a altura ao cubo dividido por 12, essa parcela, que é o quê? A área da figura 1 vezes a distância entre o eixo da figura 1 e o eixo total da figura. Então, olha, qual que é a distância? O eixo do centro de gravidade da figura 1 passa na altura de 3. O y centro de gravidade da figura total está a uma altura de 1,7. Qual que é a distância entre eles? 3 menos 1,7. Então, como vai ficar a minha equação? Olha, base A. Professor, o que é base e o que é altura? Como eu estou estudando, pessoal, o momento de inércia em relação a x, base é tudo aquilo que está paralelo a x. Olha, o eixo x está aqui. Tudo que for paralelo a x, olha, então isso aqui é paralelo a x, certo? Então isso é base e isso é altura, tá bom? Então, olha, base é 1, altura 4 ao cubo dividido por 12, mais 1 vezes 4 vezes a distância entre esses eixos ao quadrado.
que é 1,3 ao quadrado, nós vamos encontrar 12,1 centímetros a quarta. Para a figura 2 é a mesma coisa. Tá? O y centro de gravidade da figura 2 passa aqui, olha onde que ele passa, pessoal. Ó. Ele passa aqui, na altura de 0,5. Qual que é a distância desse eixo com o y centro de gravidade da figura toda? Então, olha, o y centro de gravidade da figura toda é médio, está na altura 1,7, menos 0,5, 1,2. O que a gente tem? Olha, 13, que é a base, 1 ao cubo, que é a altura, dividido por 12, mais a área, 13 vezes 1, vezes 1,2 ao quadrado, que totaliza 19,8 centímetros a quarta. Passando para o momento de inércia x, né, 3, da figura 3, vocês vão notar que o D é 3, né, a distância entre o centro de gravidade da figura total com o y centro de gravidade da figura 3 é igual ao do 1. Tá? Porque eles coincidem. Então, nós temos o seguinte, olha. 2 é base, tá? Ó, 2 é base, 4 é a altura, ao cubo dividido por 12, mais 2 vezes 4, vezes o D, que é o mesmo da primeira figura, 1,3 ao quadrado, totalizando 24,2. O momento de inércia em x total é o quê? A somatória de todos os momentos de inércia. Então, 12,1 mais 19,8 mais 24,2. Totalizando 56,1. Isso aqui em x. Tá bom? Agora, vamos passar para o momento de inércia em y, pessoal. O procedimento é o mesmo, agora nós vamos mudar os eixos. Tá bom? Então, olha. Momento de inércia total em y é igual ao momento de inércia em y da figura 1, mais o momento de inércia em y da figura 2, mais o momento de inércia em y da figura 3. Momento de inércia da figura 1. O que eu coloquei, pessoal? Notem que agora eu inverti. Olha, eu coloquei aqui a altura vezes base ao cubo dividido por 12. Ou vocês podem seguir aquele raciocínio que eu já tinha mostrado para vocês. Tá? Se eu estou fazendo o momento de inércia em relação a y, então tudo que está paralelo a y é base. O que era a altura lá no x, agora é base aqui nesse momento de inércia. Então vai ficar como, pessoal? Ó, a mesma coisa, gente. A parcela d quadrada se aplica às três figuras. Por quê? Olha, vamos para a figura 1. Figura 1 nós temos o seguinte, olha. O x centro de gravidade, ele passa, se eu não me engano, em 7,3. O x centro de gravidade da figura 1 é meio. Então, olha. Então, nós temos essa distância. 7,3 menos meio. Eu sei que o D1 ao quadrado, nesse caso, é 6,8. Então, ó, 4, que é base. 1, que é a altura, ao cubo dividido por 12, mais a área, 1 vezes 4, vezes 6,8 ao quadrado. Encontramos 185,3 centímetros a quarta. O 2. A figura 2, o centro de gravidade está aqui, olha. O x centro de gravidade da figura 2 está aqui. Tá? A distância desse x centro de gravidade com o x centro de gravidade da figura toda é o que? 7,3 menos 6,5 é 0,8. E a gente consegue fazer essa equação. Ó. O que é base? Base é 1 vezes a altura, que é 13. Ao cubo dividido por 12, mais a área 13 vezes 1, vezes o D2 ao quadrado, que é 0,8 ao quadrado. Encontramos 191,4 centímetros a quarta. O momento de inércia da figura 3 em relação a y é a mesma coisa. Olha, aonde que está o centro de gravidade da figura 3? O x centro de gravidade está lá no final, né? Então, ó, nós temos que ele passa em 12 menos 7,3, que é igual a 4,7. A equação fica a seguinte. 4 base, 2 altura ao cubo dividido por 12, mais a área 2 vezes 4, vezes 4,7 ao quadrado, que é o D3. Totalizando 179,4 centímetros a quarta. E a gente tem que o momento de inércia total em relação a y é o somatório de todos os momentos de inércia calculados em todas as áreas. 191,4 mais 179,4 mais 185,3. Pessoal, então é o seguinte, olha, aqui eu coloquei um valor errado. Tá? Aqui eu coloquei um valor errado. Opa, desculpa.
eu preciso só conferir se esse valor de 556,1 está certo. Pessoal, desculpa, eu só fui pegar a calculadora aqui, só para verificar esse valor aqui, para a gente não passar nada errado. Então ficou 191,4 mais 179,4 mais 185,3. Olha, pessoal, esse valor aqui está correto, tá? Esse valor aqui está correto. O que está errado é só esse valor de 179,4 que ele está repetindo, tá? Ele está aqui, eu repeti ele de cá. Mas esse valor aqui, 556,1 centímetros a quarto, tá certo. Então eu peço desculpa para vocês, eu fui até pegar a calculadora ali para que eu pudesse conferir, e como a gente vai precisar desse valor aqui nos próximos resultados, então seria interessante já jogar o valor exato, né? Mas esse valor que está certinho, só nessa somatória aqui é que eu não coloquei o valor correto, mas eu somei certinho, vou até conferir, ó. 191,4 mais 179,4 mais 185,3. Isso, tá ok, certinho, sem problema nenhum, tá bom? Seguindo, pessoal, vamos falar agora sobre módulo resistente superior e módulo resistente inferior. Olha, é bem simples, pessoal. Para que a gente possa determinar o módulo resistente superior e inferior, a equação é a seguinte, olha. Se eu estou falando de superior e inferior, gente, em relação ao quê? A altura do centro de gravidade, o y centro de gravidade, tá? Então, eu tenho que pegar os pontos extremos, tanto acima quanto abaixo desse y centro de gravidade. Então, vamos lá, olha. Esse ponto vermelho aqui é o ponto mais distante, tá? Mais distante que eu tenho do meu y centro de gravidade. Mais distante em relação a y, né? Assim, um valor em y. Aqui. Então, como que eu vou saber qual que é o módulo resistente superior? É o que? O momento de inércia em x dividido pela distância, né? O ponto mais distante em y. Então, esse ponto aqui, ele tem a altura de 5 menos 1,7, 3,3. Ficou o quê? O momento de inércia total em x é 56,1 dividido por 3,3, 17 centímetros quadrados. O inferior, né, é só a gente encontrar o ponto mais, o ponto que está mais distante, né, aqui para baixo, olha, da reta y centro de gravidade, do eixo y centro de gravidade. Qual que é essa distância? Essa distância, gente, é 1,7 centímetros, tá? Que é a altura que a gente encontrou para o y centro de gravidade. Então, ficou o quê? 56,1 dividido por 1,7, 33 centímetros quadrados. Agora, nós vamos determinar o módulo resistente direito e esquerdo. Pessoal, aqui também, ó, direito, tá? Direito e esquerdo, tá? Então, ó, o direito e esquerdo é bem tranquilo, só que ele é em relação ao quê? Ao x centro de gravidade. Aonde passa o x centro de gravidade? O x centro de gravidade passa aqui em 7,3. É isso que a gente encontrou? Então, é só seguir, ó. O ponto mais distante à esquerda é esse ponto aqui, é qualquer ponto. Aqui, ó, qualquer ponto desses aqui a gente pode escolher. Qual que é a distância? A distância é 7,3. Então, ó, o momento de inércia em relação a y dividido pela maior distância em x para a esquerda, nós temos 556,1 dividido por 7,3. Encontramos 76,2. E o da direita é só encontrar o ponto mais distante da direita, qualquer ponto desse daqui, tá? Eu escolhi um ponto desses aqui. E qual que é a distância, gente? Olha, é 13, que é onde está esse ponto, menos 7,3, que é igual a 5,7. Ó, 556,1 dividido por 5,7, nós temos 97,6 centímetros quadrados.
ok? Seguindo, o último aqui é o raio de giração em relação a x e y. Né? O raio de giração é uma propriedade, uma característica da seção transversal muito utilizada quando a gente trabalha com flambagem, esforço de flambagem, para a gente determinar esbeltez de uma peça. Serve como parâmetro para a determinação da esbeltez de uma peça lá na flambagem. Então é bem simples, olha. Raio de giração em relação a x é o quê? Ix dividido por área total, raiz disso. Qual que é o Ix, pessoal? 56,1 dividido por 25, raiz quadrada disso. Nós encontramos 1,497 centímetros. E o raio de giração em relação a y? Raiz quadrada de y dividido pela área total. Né? Nós temos 556,1 dividido por 25, raiz dessa divisão, encontramos 4,72 centímetros. Tá? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Né? A aula a gente conseguiu resolver tudo aquilo que foi pedido lá no exercício. Nós falamos bastante sobre as características da seção transversal, das figuras planas, abordamos várias características, e essas características, tudo isso que a gente estudou aqui, que a gente resolveu nesse exercício, vai servir muito, né, para quando nós formos trabalhar, quando nós formos estudar todos os tipos de esforços. Ok? Estou sempre à disposição, espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, podem me procurar, fiquem sempre à vontade. Um grande abraço, até mais.